Agora sim, nós iniciamos uma série de sermões intitulada O Caminho do Avivamento em Neemias. E a graça de Deus nos acompanhou. Chegamos hoje ao último capítulo de Neemias. Então não é sem temor e tremor que chego hoje com a última mensagem, hoje, de Neemias 13, intitulada Semper Reformanda. Semper Reformanda. E gostaria de convidar os irmãos a já abrirem suas Bíblias e manterem aí em Neemias 13, que nós vamos ler a princípio só o versículo 14. Vou aproveitar aqui também a avisar em duas letras diferentes. Começou com o pastor Ciro e terminou com o Lourdes Dutra, deve ser isso. Próximo sábado, jantar da MCM. Então, as mulheres terão jantar aqui. Ainda dá para garantir sua vaga, e é só procurar a irmã Cláudia. O jantar será às 20 horas, aqui no salão da igreja. Então, as mulheres estão convocadas aí, às 20 horas do próximo sábado, jantar. Só procurar a irmã Cláudia. Então, o caminho do avivamento, hoje, Semper Reformanda, Neemias 13. Vamos começar com o versículo 14 apenas, apesar de tratar do capítulo inteiro. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Vamos orar. Santo e amado Deus, nós estamos novamente perante a Tua Palavra. É um lugar especial para nós, fonte de alegria, fonte de toda instrução e capacitação pelo Teu Espírito, é esta palavra. Novamente, fale conosco através dela. Ó Deus, celebre o Teu nome através dela, que nós o adoremos através da Tua palavra, que nós sejamos instruídos pela Tua palavra, corrigidos, exortados, ensinados pela Tua palavra. Confiamos em Ti, confiamos no Teu Santo Espírito e olhamos confiantes para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e que nós exaltemos Deus Pai, Filho e Espírito, através de olharmos para a Tua palavra. Que a nossa vida seja sempre moldada por Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Quais compromissos assumidos com Cristo você tem desprezado? Quais compromissos que você assumiu com Cristo e atualmente você tem desprezado? Chegamos aqui a Neemias 13. E num versículo que lemos, Neemias pede para que Deus se lembre dele, se lembre do que ele fez, porque ele estava e continuava lutando pela santidade do povo. E o povo ainda estava precisando de reforma. Irmãos, notaram que nós fizemos, final do mês passado, início desse mês, uma conferência. E essa conferência nós intitulamos, apesar de o tema deste ano ser sola Escritura, nós intitulamos essa conferência de Semper Reformanda. Acho que vocês prestaram atenção, alguns de vocês notaram esse nome, Semper Reformanda, e intitula essa mensagem de hoje também este título. Vocês sabem o motivo, aqui vocês sabem por que Semper Reformanda? Vem de uma frase, ela tem uma autoria meio conflituosa, mas uma frase vinda do fruto da Reforma Protestante, que é, em latim,
Ecclesia reformata semper reformanda est, secundum verbum Dei. Que significa, igreja reformada está sempre se reformando segundo a palavra de Deus. Sempre se reformando. Então a frase não está apontando que a reforma, ou os documentos reformados, ou os teólogos reformados, sempre precisam de mudanças e correções, que estavam com severos erros. Não é nada disso. Mas aponta que a igreja, e vidas em particular, precisam estar em incessante reforma segundo a palavra de Deus. Nossa reforma não cessa enquanto estivermos nessa vida, sempre reformanda, sempre se reformando. Enquanto vivermos, nós nos compararemos com a Escritura, e estaremos em constante reforma nas nossas vidas. E o livro de Neemias narra grandes reformas. A reforma dos muros, as reformas do povo, vidas sendo reconstruídas para servir a Deus. Mas a vigilância não acaba. Eles precisam estar se reformando sempre. Eles precisam cumprir aquilo que eles prometeram. Eles precisam continuar nos passos do avivamento que eles tiveram. Vamos lembrar, por exemplo, o que eles prometeram. O que nestes capítulos anteriores fala que esse povo se comprometeu, entre outras coisas, Neemias 10. Neemias 10, versículos 29 a 31. Olha o que o povo, em meio e fruto do seu avivamento, prometeu. Firmemente aderiram a seus irmãos, Neemias 10, 29. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos, os seus estatutos. Então, cumpriram a lei. E de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as suas filhas, ou as filhas deles, para os seus filhos. De que, trazendo os povos da terra, no dia do sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado. E de que, no 7º ano, abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Versículo 32. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa de Deus. E pulando lá para o 39, último do capítulo 10, o finalzinho dele diz assim: e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Então, resumindo muito, o que eles juraram? Juraram cumprir a palavra de Deus. Juraram separar-se dos outros povos na adoração e nos casamentos. Juraram guardar o dia do Senhor e sua adoração. Juraram sustentar financeiramente o culto a Deus. Mas justamente nestas áreas que eles juraram, eles estavam devendo. Chegamos ao capítulo 13, e o capítulo 13 vai tratar que eles estavam falhos, pecadores, nestas áreas que eles juraram. Em quais áreas da sua vida você precisa continuar mudanças que Deus iniciou? Onde é urgente que você continue se reformando? E volto a perguntar, quais compromissos assumidos com Cristo você tem desprezado? Vamos analisar, e hoje, para espanto, teremos cinco pontos. Espero que só hoje não ultrapassemos a meia-noite, mas 5 pontos, sendo o primeiro deles, versos de 1 a 3, na pureza da palavra. Então, sempre reformanda, ou sempre se reformando também na pureza da palavra. Versos de 1 a 3 dizem:
Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Bom, o povo ainda precisava de mudanças. As mudanças continuavam vindo de onde? Da leitura da palavra de Deus, da análise das Escrituras. Ainda vinham mais mudanças, continuando sua reforma. Um povo que quer fazer a vontade de Deus jamais despreza a leitura da palavra do seu Deus. Na palavra, o povo viu que amonitas, o povo viu que moabitas não deveriam estar no meio da congregação, mas eles deveriam ser excluídos. Pois quando o povo saiu do Egito, ao invés deles serem recebidos pelos povos de Canaã, ao invés deles serem recebidos ali, esses povos buscaram a maldição do povo de Deus. Só que o povo de Deus não é amaldiçoado, é um povo de bênçãos. Só pode ser amaldiçoado pelo seu próprio pecado, mas sendo povo de Deus, Deus perdoa os seus pecados. Sendo verdadeiramente o povo de Deus, Deus perdoa os seus pecados. Veja o que diz a lei de Deus, onde eles estavam lendo, Deuteronômio 23, provavelmente. Deuteronômio 23, de 3 a 5. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água, no caminho, quando saíeis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor, teu Deus, não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor, teu Deus, te amava. A verdadeira bênção é o amor de Deus. E Deus ama o seu povo e protege o seu povo, mas isso não isenta a responsabilidade dos demais povos em ferir o povo de Deus. Serão cobrados disso, mesmo que Deus proteja o seu povo. Então aqui, por não se atentar à palavra, eles estavam aceitando amonitas e moabitas em seu meio. Olha o quanto é importante receber adequadamente os filhos de Deus. Eles não poderiam frequentar. Mas o povo aqui, por ler a palavra de Deus, por ler as Escrituras, perceberam que não poderiam aceitá-los. Esses estrangeiros aqui, eles deveriam se converter, professar fé em Deus. Se for homem, passar pela circuncisão, aí eles eram admitidos no povo de Deus. E aí sim, em comunhão com Deus. E o melhor exemplo disso é Ruth. Para quem já leu, Ruth, ela é moabita. E ela ingressou no povo de Deus, deixando as suas origens, deixando o seu Deus. Lembra quando ela diz para Noemi, teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. É uma conversão completa e uma adesão completa. Então, a questão é, não pode misturar nacionalidades no que tange a religião, a costumes, a lei civil, a tradições. É nesse sentido. Ruth, ao contrário disso, deixou as suas origens e tornou-se ancestral de Davi e ancestral de Cristo, Jesus Cristo. Então, o povo poderia ter até dó dos moabitas, amonitas. Olha, respeita a tradição dele, vamos ser multiculturalistas, vamos respeitar a tradição, a religião deles e aceitá-los no nosso meio. Olha que bom, coitadinho deles, deixe conosco. Mas graças a Deus eles disseram, a palavra diz assim, assim faremos. Nós precisamos aplicar isso em nosso coração. Nós não somos mais amorosos que Deus e a sua palavra. Nós não somos mais amorosos que Deus e a sua palavra.
Infelizmente, às vezes vemos pessoas que acham que disciplinar, excluir, é ruim, é indigesto, não é amar. Aceitar, acolher seria a única forma de amar. Mas obedecer é amar. Entendam, irmãos, obedecer é amar. Se Deus diz para nós recebermos o que se arrepende, recebemos. Se Deus diz para disciplinar o que está em tal situação que Ele diz, disciplinemos. Se diz para falar a verdade, falemos a verdade. Desobedecer é achar que o ser humano é mais amoroso do que a ordem divina. É a mesma coisa que achar eu sou amor, dizer que eu sou amor, ao invés de Deus é amor. Quem traz o conceito de amor é Deus, não nós. E esse conceito pós-moderno do nosso mundo, piegas, pegajoso, maculado e imundo, de aceitação completa, sem arrependimento, sem transformação e sem mudança de vida, não é amor, é condenação eterna. É você passar a mão em alguém que está indo para o inferno e falando, pode ir, eu compactuo com isso. Amor de verdade é obedecer a Deus. Jesus nos diz isso em João 14,15, dizendo, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você não inventa o amor, você obedece o amor. O amor é Cristo, seus mandamentos, a sua palavra. Precisamos confiar e amar, seguindo a pureza da palavra de Deus, a pureza que a palavra nos mostra, a verdadeira pureza que leva ao amor verdadeiro. A pergunta que fica a nós é, você tem tolerado em sua vida aquilo que deveria ser retirado para a sua santificação? Você tem tolerado aquilo que deveria ser retirado para a sua santificação? Como segundo ponto, versículos de 4 a 9, também precisamos sempre nos reformar contra o infiltrar do inimigo. Versículos de 4 a 9, vamos ler também. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também as contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então, soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara no pátio da casa de Deus. Isso me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Bastou Neemias, bastou o líder precisar sair de Jerusalém, passar um tempo fora, ir responder ao rei do qual ele era funcionário, e o povo já voltou a fazer tudo errado. É interessantíssimo, nós vimos um grande avivamento, nós vimos textos espetaculares de transformação incrível desse povo. Saiu o líder por um tempo, já está fazendo tudo errado. Isso nos mostra que sem liderança fiel, facilmente o povo se desvia. Por isso Deus define a sua liderança. Não é à toa que Deus definiu o presbitério, Deus definiu o diaconato, Deus definiu a membresia, Deus definiu a organização da liderança da sua igreja, e Ele definiu como a palavra nos deixa, nos lega. Porque precisa e Deus sabe disso, e isso é importante,
Aqui Eliasibe, sacerdote, deveria zelar pela palavra de Deus, pela santidade do templo. Ele foi lá e aparentou-se com Tobias. Algum casamento nessas famílias os tornou familiares. E Eliasibe fez aqui uma grande loucura. Ele deu acesso ao poderoso amonita ao templo. Já vimos amonitas aqui no meio do povo, mas agora feriu muito mais fundo. Entre os amonitas tem um pior deles, Tobias. E ele estava no templo com uma câmara. É difícil tentar exemplificar isso, nem escrevi, mas vou adicionar aqui. É mais ou menos assim, os pastores da igreja indo viajar, e quando eles voltam, está aqui com espaço na EBD, o Edir Macedo. Está aqui falando, pregando cotidianamente Valdomiro Santiago. É isso, chegar aqui, olhar isso, essa é a sensação. Vocês lembram quem era Tobias durante a construção do muro? Vamos lembrar, Neemias 2:10. Neemias 2:10, quando estava lutando para construir um muro. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e guardem esse nome Sambalate, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Tobias é o que se desagrada, porque alguém quer o bem do povo de Deus. Tobias foi levado por um sacerdote do povo de Deus, com uma câmara separada para ele no templo. Tobias é o que zombava do povo reconstruindo o muro. Olha, Neemias 4:3. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará seu muro de pedra. Zombava da construção do muro. Neemias é aquele que ficou nervoso quando as coisas dão certo no meio do povo. Neemias 4:7. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os adoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. É aquele que se ira com a prosperidade do povo de Deus, esse que está na casa de Deus. É aquele que suborna a falsa profecia contra o povo, contra Neemias. Neemias 6:12. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Subornaram para mentir em nome de Deus. Esse ganhou uma câmara no templo de Deus. Isso é um absurdo que deveria fazer-nos tremer junto com Neemias de nervoso. Esse inimigo do povo de Deus, inimigo em especial de Neemias, era Tobias. Tinha lugar cativo no templo de Deus, dado pelo sacerdote, agora parente dele, familiar dele. Então Neemias chegou lá à Pérsia, está citado aqui, é o rei da Pérsia, mas citado como rei da Babilônia, também era rei da Babilônia, não sabemos se ele nesse momento estava na Babilônia, mas chegando dessa viagem para prestar contas no trabalho dele, pedindo licença e vindo ver o povo em Jerusalém, imaginem o olhar de Neemias, olhando a câmara de Tobias no templo. Ele saiu com toda a delicadeza de um grande líder, tacando com as próprias mãos todos os móveis de Tobias para fora do templo, e ainda mandou purificar, fazer um ritual ali, que a lei prevê para purificar aquela câmara que estava imunda por Tobias. Dedicar novamente as câmeras, voltando ao uso devido, que era o uso de arrecadação. Então, imaginem, se amonitas não eram para estar ali, ainda mais o traiçoeiro aqui deles, o mais traiçoeiro deles, não poderia ser tolerado, e Neemias está certíssimo. Basta uma brecha, vem o mau líder, vem todo o povo mau, e tudo está tomado, e transtornado o povo.
E nós precisamos aplicar isso em nossos corações. A igreja deve zelar pela sua liderança. A igreja deve zelar pela sua liderança. Nós falamos disso na EBD hoje de manhã, e se Deus permitir, falaremos ainda na próxima EBD. A igreja precisa zelar por seus líderes. Basta um líder descomprometido com a palavra de Deus, por mais que ele seja simpático, bonito, rico ou talentoso, nada disso se aplica aos pastores dessa igreja, mas que a igreja ficará descomprometida com a palavra também. Basta um líder descompromissado, nós estaremos fazendo tudo necessário para ter uma igreja descompromissada com a palavra, descomprometida com a palavra. O inimigo se infiltra na igreja, isso deveria fazer-nos temer e trabalhar, ler a palavra e observar vigiando. O inimigo se infiltra na igreja, e cada um dos irmãos deve zelar contra isso. O trabalho, todo o trabalho em prol das Escrituras precisa continuar, sempre reformando, através de líderes que zelem pela palavra. Olha o que diz 2 Pedro 2, versículo 1. 2 de Pedro 2, versículo 1 diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Haverá falsos mestres. Ele está aqui falando também da igreja de hoje em dia, quando olhamos a igreja em todas as localidades. Sim, a palavra se cumpre, há falsos mestres, há heresias e há destruição por causa disto. Há inimigos infiltrados em igrejas e em seminários, há inimigos da palavra de Deus. Devemos vigiar. Nosso zelo pela liderança, através do zelo contínuo pela palavra ou da palavra, evitará isso. É só na palavra. Se agarrem às Escrituras e vigiem por seus líderes. Vigiem seus líderes na palavra. Terceiro ponto, versículos 10 a 14, nas contribuições. Nas contribuições. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. E se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. O povo havia prometido pureza de outros povos, descumpriu. O povo havia se comprometido, jurado, contribuir, descumpriu. A própria câmara de arrecadação de dízimos e ofertas estava sendo usada por Tobias. O povo deixou de sustentar levitas, cantores. O culto estava sofrendo por falta de contribuição. Para sustentar as suas famílias, os levitas foram para o campo cultivar terras para ter o que comer, para sustentar, porque só poderiam ser dedicados ao culto, dedicados às suas tarefas e às suas funções, se sustentados
pelos dízimos, pelo povo. O que Neemias fez? Qual foi a postura de Neemias, o líder zeloso? Primeiro, questionou, lembrando da promessa, então ele está lembrando lá do que está em Neemias 10:39, lá no finalzinho, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Ele lembrou aqui no 13, versículo 11, então contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Usou as mesmas palavras, ao juramento. E aí ele foi nos líderes, ele não foi brigar com os levitas que tinham saído da sua função, porque tinham que sustentar suas famílias. Ele foi brigar com os responsáveis pelo fim da arrecadação. Então, depois aqui de envergonhar por causa do erro os líderes, ele foi corrigir o erro. Ajuntou levitas, colocou os cantores em seu lugar, cada um no seu trabalho, e convocou o povo para dizimar. Como o povo respondeu? Dizimando, cumprindo sua promessa. Olha a importância da liderança fiel. Então, pensando em continuidade de liderança e continuidade de arrecadação, ele constituiu líderes dignos para as arrecadações que viriam a acontecer futuramente. Selemias, sacerdote, entendemos aí já a liderança espiritual, mas Zadok também, escrivão, uma liderança mais administrativa também. Nós temos ali alguém mais técnico entre os levitas, para continuar, Pedaías, e temos um assistente também, Anã. Por que estes homens? E esse é um termo lindo aqui, lindo do texto, porque foram achados fiéis. Porque foram achados fiéis, sabe? No meio da crise, no meio de problemas, a solução passa por homens fiéis. Se no meio da turbulência deste mundo, Deus olhasse para alguns de vocês, diria o quê? Vocês foram achados como? Fiéis. É lindo ouvir mesmo que se levantaram para o serviço os que foram achados fiéis. Você seria achado assim? No final, então, desse trecho que lemos, descrevendo aqui essa restauração e todo o trabalho que ele está tendo para voltar o povo a responder aquilo que ele havia prometido. Isso tem consumido tanto Neemias, que ele parou para orar. Ele está descrevendo em primeira pessoa, e ele parou para orar, na descrição dele. Ele está aqui desabafando, ou desabando mesmo, em Deus, no altar de Deus, no meio da sua aflição. No versículo que lemos, ele diz, Senhor, não te esqueça. Senhor, não te esqueça do que eu fiz pelo teu culto, pelo teu templo. É uma oração de um coração zeloso e sincero. Não te esqueças. Foi duro, foi difícil para mim. Não te esqueças. Lembra-te. Precisamos aplicar isso em nosso coração. Sim, nós precisamos de puxões de orelha para nos sustentar. Ouça com carinho isso. Precisamos de puxões de orelha para nos sustentar. Um cristão anseia por alertas da palavra de Deus. Não estou falando aqui de legalismos, tradições inventadas, uma pessoa que inventa suas próprias regras e cobra todo mundo delas. Nada disso, ninguém quer puxões de orelha daquilo que você gosta. Aquilo que você gosta, guarde para você. Mas da Bíblia, cristão anseia por isso. E precisa de você, como nós falamos na IBD hoje. A Bíblia e seus duros avisos nos mantêm na fé. São meios que Deus constituiu para isso. Infelizmente, inúmeros não cristãos que estão aí em meio cristão, procuram lugares onde as pregações são motivadoras, onde as canções são carícias no nosso ego,
e dizem ao total que nós somos protagonistas, nós todos somos heróis, bonzinhos, que o mundo não reconhece o nosso valor. Olha que mensagem para você sair daqui inspirado, você é bom, é forte, é capaz, o mundo não reconhece, mas você é incrível, o mundo deveria reconhecer o seu valor. É isso que muitos pregam por aí. Mas a Bíblia diz, sabe quem é o vilão da sua vida? Você não é o herói é Cristo. O herói é Cristo. Você é o vilão que transtornou a sua vida por causa do pecado. É isso que a Bíblia diz. O Espírito nos salvou por graça, e você precisa entender de verdade essa palavra. Cantar sobre a graça de Deus é cantar que nada foi achado em você que seria pagamento. Você não é pelas suas boas condutas, boas escolhas, ou por ser melhor que o resto do mundo que está aí largado e irrepreensível em seus pecados, irrepreendido, né? Em seus pecados, que você foi salvo. Não é por ser melhor, é por graça. Graça, totalmente de graça. Que essa graça precisa ser entendida pelo seu cérebro e descer para o seu coração, fazendo descer junto lágrimas, para entender o quanto você merecia o inferno e recebeu os céus, por graça. Por graça. Esse Espírito Santo que nos salvou, por graça, impetrando a salvação de Cristo em nós, santifica-nos, por graça, na luta contra a carne. E a nossa luta precisa existir. Hebreus 12, de 4 a 6 diz isso. Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Tivemos pregação sobre esse texto recente, e nós precisamos nos atentar ao nosso trabalho aqui. Nós precisamos lutar, e lutamos pela força do Santo Espírito. E como isso é operado em nós? Através de alertas, através de puxões de orelhas e correções. Nós precisamos valorizar as pregações que nos fazem espancar o nosso próprio corpo lutando por santificação. Podar a nossa vida e, se for necessário, pelo escândalo, arrancar o nosso próprio olho, sem dó. Nós precisamos lutar até o sangue contra o nosso pecado, resistir, e não podemos nunca relaxar quanto ao pecado. Alertas de não contribuirmos financeiramente, alertas de não cuidarmos e zelarmos pelo culto de Deus, alertas que nós já vimos e temos visto e veremos na Bíblia a todo momento, o quão importante é o culto, o sustento do culto, o sustento dos ministros do Evangelho. Você precisa continuar mudanças nesse âmbito. Ponto 4. No dia do Senhor. Então, sempre reformando no dia do Senhor. Versículos 15 a 22. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Se tem venda, tem comprador.
Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem, e determinei que não se abrissem senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o dia do sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim. Perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. O sábado, dia do Senhor, passou a ser desprezado. Ao invés de dedicarem-se como prevê a lei, preferiram buscar o lucro, trabalho, comércio. A mentalidade de lucro é contrária à mentalidade de adoração. Como dedicar o meu dinheiro, dedicar o meu tempo, dedicar os meus talentos, tudo isso é muito rentável para mim. Por que eu dedicaria isso ao Senhor? Então, ou se vive para o lucro, ou se vive para a entrega. Adivinha qual é o cristianismo? Ou se vive para si, ou para Deus. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Quer ver muito claramente quem é o seu Senhor? Olhe o seu domingo. Neemias contendeu com os nobres que autorizaram isso. Eles autorizaram que se entrasse, se comercializasse, que se viessem, seja do povo, seja de Tiro, navegadores, trazendo peixe, trazendo todo tipo de mantimento. Neemias, depois de contender com os nobres, mandou fechar Jerusalém no dia do Senhor. Então, dia do Senhor, fecha as portas. Aqui, para os judeus, o dia não começa à meia-noite, termina 11h59 na virada. É no entardecer do dia, tá? Então nós estamos na segunda-feira para um judeu, não estamos mais no domingo, porque já anoiteceu. Então, ele está falando no dia do sábado, fechem as portas. Só depois do anoitecer, ou seja, do domingo, vai abrir novamente as portas. E aí os vendedores teimosos ficaram ali de plantão ao redor das portas. Falaram, já já eles mudam de ideia. Vamos tentar aqui, vai que a gente consegue um negócio. Na segunda vez, no máximo que eles fizeram isso, Neemias, com aquele carinho de líder zeloso, foi lá, eu vou dar uma surra em vocês, se estiverem aí. Não apareceu mais ninguém depois. Olha isso. Colocou moços dele de confiança zelando pela porta e acabou com isso. Então mandou purificar e guardar as portas. Olha os porteiros voltando à sua função, zelando pela continuidade dessa purificação. Exausto, novamente ele ora. Ele ora pedindo para que Deus se lembre dele. E ele pede perdão e misericórdia para Deus aqui, sabendo que ele mesmo não é perfeito, mas tem sido fiel a Deus. Tem sido fiel. Precisamos aplicar isso em nosso coração. Ainda há um dia do Senhor. Ainda há um dia do Senhor. Velho Testamento, eles deveriam guardar o sábado para descansar e adorar. Nós vemos que no Novo Testamento, nós ainda temos um dia do Senhor. Os apóstolos passam a se reunir no domingo, dia da ressurreição, e descansar na nova criação, na obra completa de Cristo ao ressurgir. Eles se reúnem. E ainda existe um dia do Senhor. Nós vemos em Apocalipse 1:10.
Só o comecinho de Apocalipse 1:10 já diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi. A revelação do Apocalipse veio no dia do Senhor, no dia em que os apóstolos se reuniam, no dia do partir do pão, no dia das arrecadações, dia do Senhor, domingo, primeiro dia da semana. Nós temos zelado pelo descanso e pela adoração aos domingos, pelo cultuar juntos, pelo ouvir a palavra, se preparar em oração. Você tem se preparado em oração para os cultos? Você tem se preparado em oração para o domingo? Ou o domingo é só 1h30 de culto para você? Você tem descansado no domingo? Ou se cansa e apenas vem ao culto como só essa 1h30 fosse o seu domingo ao Senhor? Você cultiva em você mesmo uma meditação e desejo de louvar? Você cultiva um relacionamento com a palavra de Deus que será pregada? Domingo de manhã nós sempre lemos o trecho, buscamos ler o trecho que nós vamos pregar domingo à noite. Como você tem cultivado? Você tem ouvido aqui de manhã, ou nem tem ouvido a IBD, ou você tem ouvido, você tem meditado nisso? Ora a Deus por essa palavra que será pregada? Ou ao contrário de tudo isso, tarefas para o seu próprio lucro têm apagado a dedicação do seu domingo, desse um dia em 7 que você dedica ao Senhor? Preciso frisar aqui que serviços de amor, de cuidado, serviços de urgência e caridade, eles não se enquadram nisso. Mas a gente sabe que é só uma pequenina parcela nossa, aí, geralmente em áreas da saúde, e temos irmãos que trabalham nessa, não se enquadra nessas, tá? Mas os demais ainda não dedicam o dia do Senhor, gastando-o em próprio lucro, ou em apenas lazer? Como é o seu dia do Senhor? Precisa estar sempre se reformando. Em quinto e último ponto, nas famílias, versículos 23 até o 31. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais as vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante a isto, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazer todo este grande mal, prevaricando contra nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate. Guardaram o nome? Sambalate? Sambalate, Tobias, sempre os dois capanga aqui do Satanás. O Oronita. Pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem.
Não apenas Eliasibe, mas o povo se aparentou com asdoditas, moabitas, amonitas. O problema não é aqui segregação racial, deixamos claro, mas uma pureza de culto e observância da palavra de Deus. É fé, o problema é de fé, o problema é deixar separado quem é e quem não é do povo de Deus em seu coração. Eles tinham jurado que isso não aconteceria. Passou um tempo, Neemias via uma criança que sequer sabia o hebraico, falando meio asdodita, que é uma provável variante do aramaico, de áreas filisteias. Vocês já viram, lembra? Davi está bravo, incircunciso filisteu. Aí chega uma criancinha aqui, ó, falando meio asdodita. Isso é um absurdo. O problema é falar outra língua? Não. O problema é o povo hebraico se afastar da língua hebraica, que é a língua das Escrituras. É a língua da palavra de Deus. Eles estavam a passos mais longe da palavra de Deus. E para as próximas gerações, não sabiam o hebraico, seria diminuir então seu relacionamento com as Escrituras ainda mais, deixando para poucos líderes de uma língua morta. Então isso seria terrível para o povo, para o ensino do povo, para a leitura nas casas. Sabe aquela leitura tão importante, que era legada às famílias, que era para os pais escreverem nos batentes, escreverem na fronte, na sua mão direita, é para você carregar a palavra de Deus. Eles estavam se afastando, esquecendo o idioma da palavra de Deus, e cada vez mais deixando a sua família misturada com outros povos, ao contrário da palavra de Deus. Aqui chegamos na temperatura da ira de Neemias. Apesar de ver Tobias lá, já devia estar fervendo em febre, aqui explodiu o termômetro. Ele contendeu, ele amaldiçoou, ele espancou, ele arrancou os cabelos. E frise-se, as maldições aqui são maldições que as Escrituras, o próprio Deus, tem em aliança com este povo, pelo que esse povo está fazendo. São maldições justas. Os castigos físicos que Neemias está fazendo aqui eram atribuições legais dos líderes civis desse povo. Eles podiam fazer isso legalmente. Nada disso é ilegal. Mas aqui são materializados esses momentos mais graves no final do livro como um recurso de exaustão na batalha pela alma do povo. Entenda, é um recurso de exaustão de Neemias na luta dele pela alma do povo. Ao invés de nós aqui julgarmos Neemias facilmente por excessos, deveríamos lamentar o povo ter que ser fiel na base da pancada. Jesus, ao cumprir uma promessa, uma profecia, de que ele arderia em zelo pelo templo de Deus, o que ele fez? Expulsou mercadores com chicotadas. Ninguém entre nós aqui tem essa autoridade, tá? Pode ficar tranquilo, pastor Ciro, não vai sair batendo e arrancando o cabelo de ninguém. Calvície já vem natural para todos os homens. Mas, às vezes, pode até dar vontade de dar no pé da orelha do irmão que tem continuamente caído nos mesmos erros, obstinado em seu pecado, e isso pelo zelo da alma do nosso povo. Há outras formas, obviamente, de Deus, que Deus nos lega para tratarmos. O problema é a gente abandonar esse mesmo zelo. O problema é nós não ardermos neste mesmo zelo. É nós tratarmos com indiferença, sem essa paixão que Neemias, e ainda melhor, que Jesus, o próprio Cristo, lidou. Precisamos não de violência física,
mas nós precisamos sim do mesmo zelo ardendo em nós. Neemias alerta que até o grande Salomão pecou por casar com estrangeiras, pervertendo o seu culto a Deus. Imagina aqueles pequenos judeus, o que iria acontecer com eles? Ainda para maior desgosto de Neemias, para completar aqui, né? Sambalate, outro grande inimigo, junto com Tobias, estava aparentado do sumo sacerdote. O sacerdócio estava manchado, o sumo sacerdote estava aqui manchado. Ele afugentou, mas a gente já vê a postura que ele lançou para Deus. Pela primeira vez ele fala: lembra-te deles. Até agora é lembra-te de mim, lembra-te deles. Essa não esquece não, Deus. Não esquece dessa blasfêmia. Não se esqueça dessa imundície. Assim, ele cuidando com um grande zelo também aqui das famílias, Neemias cumpre a reforma. Chegamos ao final do livro, Neemias conclui toda a sua reforma, mas ele conclui de joelhos, ele conclui essa reforma de uma forma de oração. Lembra-te de mim, para o meu bem. Lembra-te de mim, para o meu bem. Eu lutei, liderei, eu fiz. Lembra-te de mim, para o meu bem. Precisamos aplicar isso em nosso coração. Nós devemos apresentar famílias santas para Deus. Vou repetir. Devemos apresentar famílias santas para Deus. Temos todos essa incumbência. Precisamos lutar pela santidade de nossas famílias. Pela última vez neste livro, vou reforçar a liderança masculina aqui e o devido peso dela. Homens da Terceira Igreja Batista, vocês precisam apresentar as suas famílias santas para Deus. Precisam zelar pelo culto delas. Precisam da palavra de Deus em seus lares. Precisam zelar pelo ensino das Escrituras em suas famílias. Homens que têm fugido às vezes disso. Cuidem dos relacionamentos dos seus filhos. Conduzam suas famílias para a glória de Deus. Não deixem seus filhos irem com outros povos, ou seja, com aquele que não ama Cristo. Não deixem. Não se aparentem com quem não está prostrado perante Cristo, porque Ele há de levantar os seus joelhos da cruz. O alerta bíblico é severo, mas quantos amam mais a Cristo do que se apaixonam por mulheres de outros povos, por homens de outros povos? O que é mais forte, o seu zelo por Cristo ou sua paixão? Cuidem de suas famílias. Homens e mulheres, mas com o peso devido nos homens e também com as mulheres cuidando das suas famílias e de seus filhos. Cuidem. A família precisa sempre de reforma, sempre reformanda, secundum verbum Dei, segundo a palavra de Deus. Como conclusão do capítulo 13 do livro. Fim. Chegamos a primeira, vou separar em 3 conclusões aqui, para falar a verdade. E eu peço paciência e coragem para os irmãos, terminando Neemias. Primeiro, o fim do avivamento. O fim do avivamento. Houve um grande avivamento. O povo jurou seguir a palavra, mas não estava cumprindo. E o livro parece terminar mal. Depois de momentos tão lindos, deslumbrantes e inspiradores, um final tão problemático deste,
mas é uma grande chamada ao nosso arrependimento e muito nos ensina. É uma última forma de despertar, é o último grito no nosso ouvido surdo. Arrependam-se também. O alerta sobre a vida dos despertados pela palavra é: continuem se arrependendo. O avivamento é temporário, ele passa. Não é pela nossa promessa, não pelo nosso primeiro compromisso, ou pelas coisas que juramos em lágrimas no altar de Deus, que a nossa vida permanecerá cumprindo a vontade de Deus. É pela luta contínua, o arrependimento dos erros que surgirem e que surgirão em nossas vidas. Precisamos continuar, nos arrependemos, precisamos continuar nos reformando. Essa igreja tem errado, mas tem confessado. Essa igreja tem falhado, mas tem observado conforme a palavra de Deus, para sempre se reformar, sempre reformanda secundum verbum Dei, sempre se reformando segundo a palavra de Deus. Não deixem a palavra. Em segundo lugar, na conclusão, estamos concluindo a luta de um líder aqui. A luta de um líder. Um líder que lutou pela alma de seu povo. Olha os versos 14, 22, 29, 31, que retratam orações: lembre, ó Deus. O 14, o 22 e o 31 é: lembre de mim. E os 22 é: lembre deles, inimigos. Nós temos um líder terminando a sua tarefa, sem ver um final perfeito. Olha o caminho que Deus leva. Um líder terminando com êxito a sua tarefa, sem ver um final perfeito, mas com a sua tarefa realizada fielmente. Sua oração não é de arrogância aqui: lembre do que eu fiz, não é isso, mas é de uma sinceridade no servir, amor a Deus e sacrifício fiel. É o combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É prostrar-se, mostrar sua espada já muito utilizada e falei: lutei fielmente. Precisamos de líderes assim, prontos para entregarem fidelidade no servir, embora isso custe muito a eles. E eu me lembro aqui, Terceira Igreja Batista, muito bem das palavras do pastor Ciro, na consagração do pastor Ciro: que a obra de Deus me consuma. Para quem lembra, alguém lembrava disso, dessas palavras? Me consuma, me consuma. Consumiu e tem consumido, consumiu e tem consumido. Mas eu tenho certeza que esta igreja pode declarar: ele tem sido fiel. Ele tem sido fiel. Glória a Deus por isso. A luta de um líder usado por Deus não é tola, não é vã. Terá seus frutos de justiça. E como terceira e última conclusão, a perfeição de Cristo na edificação da igreja. A perfeição de Cristo na edificação da igreja. Neemias liderou, inspirou, organizou, trabalhou para o povo aqui em meio a um grande avivamento, mas na sua ausência o povo voltou a se desviar. Nós temos apenas um líder que perfeitamente nos lidera, inspira, capacita: Jesus, que nos aviva e nos mantém no caminho até o fim, nos garante nos céus. Jesus, que mesmo ao deixar o seu povo indo aos céus, assunto aos céus, nos acompanha, estando entre nós e conosco, por meio de seu Espírito. Olha para João 16, 7, que diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E João 16 ainda, versículo 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, ele nos deixa, mas está conosco.
Ele vai assunto aos céus, mas nos deixa o seu Espírito nos capacitando. Esse é o nosso perfeito líder. Jesus está conosco pelos séculos dos séculos, através do seu Espírito. E ainda assim, Cristo conosco, seu Espírito habitando em nós, falhamos em cumprir a palavra. Falhamos ao dar lugar ao inimigo. Falhamos em contribuir financeiramente com sua obra. Falhamos em dedicar adoração devida a Ele e culto. Falhamos em manter nossas famílias puras. Mas, pela fé, descansamos. Não em nossa falha, mas na perfeição dEle, na perfeição de Cristo. Enquanto nós nos desviamos da palavra, Ele é a própria palavra, em perfeição de cumprimento. Enquanto deixamos o inimigo infiltrar, Ele vence o inimigo sem deixar nenhuma brecha. Enquanto falhamos em contribuir, Ele dá tudo, entrega a si mesmo, entregando o Filho eterno para morrer por nós. Enquanto falhamos em dedicar culto perfeito, Ele restaura o culto a Deus em toda a criação, em todo o universo, trazendo tudo a adorar em nova criação, feita em si mesmo. Enquanto nós não conseguimos entregar no altar de Deus as nossas famílias santas e puras, Ele garante uma família pura para Deus. No rasgar da sua carne, no derramar do seu sangue na cruz, Ele garante a nós, como filhos de Deus, por crermos em seu nome. Esse é o nosso perfeito Rei, esse é o nosso líder. Não pelos nossos votos ou cumprimentos, mas por fé. Nossos votos, nosso pacto, nosso cumprir da palavra são frutos dessa fé. É essa fé que Deus nos deu, que nos salva e que frutifica. Estamos sempre nos reformando, seguindo alicerçados, salvos e sustentados por somente um nome, acima de todo nome, grande reformador de nossas almas, Jesus Cristo. Você, se não assumiu um compromisso com este líder, com Jesus Cristo, descanse conosco das suas obras. Entregue-se a Cristo. Entre nessa batalha pela sua alma, onde Cristo vence e nos reforma sempre a sua santidade. Mas você, membro dessa igreja, se você já assumiu esse compromisso com Cristo, a pergunta final deste livro: quais compromissos assumidos com Cristo você tem desprezado? Sempre se reformando segundo a palavra de Deus. Vamos orar. Glorioso Deus,